Você quer entender como anda o cenário das Agtechs no Brasil? Então acompanhe esse papo que eu tive com Daniel Trento. Ele é coordenador geral de inovação do Ministério da Agricultura e responsável pelo Radar Agtech Brasil 2020-21. Olá, Daniel, muito obrigada por ter aceito o nosso convite e já vou começar o nosso papo pedindo para você se apresentar rapidamente e falar para a gente desde quando que existe esse estudo das Agtechs brasileiras e por que vocês resolveram fazer? Bom dia, Carol. Eu trabalho aqui no Ministério da Agricultura tem um ano, na Coordenação de Inovação Aberta, que é dentro da Secretaria de Inovação, um ministério que tem mais de 100 anos, tem uma área de inovação há 2 anos, né? Então, tem muita coisa acontecendo. Não que a agricultura não trabalhasse, né, com base em ciência e inovação, a gente tem aí, né, a prova do nosso agro, a revolução, né, desde a década de 70, capitaneada pela Embrapa, instituições de pesquisa, universidades, ou seja, a pesquisa sempre esteve no cerne da revolução do agro brasileiro, mas agora a gente fala de uma agenda mais conectada com os ecossistemas, com o empreendedorismo de base tecnológica, com as startups, com as agritechs, né, como são conhecidas. E, assim, esse estudo, na verdade, existem vários levantamentos, né, que acontecem no mercado, seja de startups de maneira global, a B Startups, tem outras instituições que fazem levantamentos, mas o Radar Agritech é uma iniciativa da Embrapa, com a SP Ventures, que é um fundo de investimento, e uma consultoria que é a Homoludens. Então, esse iniciou no ano passado. Eu sou originalmente da Embrapa, pesquisador da Embrapa cedido para o Ministério, então eu estava à frente da área de negócios quando foi feito o primeiro Radar Agritech da Embrapa, e esse segundo, as equipes técnicas, né, continuaram, e o Ministério da Agricultura deu um apoio, né, para a construção desse radar, que, no fundo, ele busca trazer um panorama, né? Onde que elas estão, quais são as áreas que elas atuam, qual é a trajetória, né, de crescimento ou decrescimento do surgimento dessas startups, a distribuição geográfica. Isso tudo tem uma importância para a formulação de políticas públicas muito grande, porque tanto no radar de 2019 quanto nesse de 2020-2021, né, porque isso foi publicado agora em julho, a gente percebe uma distribuição muito concentrada ainda nas regiões sul e sudeste, né? Notadamente sudeste e o estado de São Paulo, com quase 50% dessas startups. E por que você acha que isso acontece? É o ambiente? Tem bastante investidor aqui, bastante universidade? Por que você acha que existe essa concentração? Exatamente. Ele reproduz um pouco a estrutura socioeconômica do país, mas principalmente a distribuição de centros de pesquisa, universidades de formação de pessoas, parques tecnológicos, aceleradoras, investidores, ou seja, é onde o ecossistema de inovação está mais estruturado, né? Então, a gente vê boa parte, inclusive um dado, né, já antecipando, todas as pessoas podem acessar o radar, basta digitar Radar Agritech 2020 nos mecanismos de busca, você vai ter acesso ao relatório em PDF e também a um relatório dinâmico que pode trabalhar e fazer análises no próprio computador. Mas, assim, o que a gente percebe é que a concentração dessas agritechs estão na cidade de São Paulo, né? Não só o estado, mas na cidade de São Paulo. Então, assim, empreendedores da área de sistemas de informações, da área de digital, investiram em startups da área de financeira, fintechs, a gente vê aí, né, muitos agora se configurando até em unicórnios, grandes corporações, né, cartões de crédito e outros. Então, isso trouxe uma mudança no mercado financeiro, na área de saúde, na área de educação e também na área do agro, né? O agro não fica fora disso, é uma grande oportunidade. O Brasil tem muita coisa acontecendo, tem um ecossistema vibrante, mas a concentração, muito embora elas atuem em todo o território nacional, na região centro-oeste, né, no Mato Grosso, Goiás, boa parte delas vem de São Paulo,
e São Paulo capital, né? E tem uma distribuição também, a gente tem região sul, com algumas... Quando a análise é feita por 1.000 habitantes, Santa Catarina desponta, né, proporcionalmente à sua população, mas em quantidade, sem dúvida, São Paulo, ou Estado de São Paulo e São Paulo capital são aquelas que detêm maior número de agritechs. Agora, um outro dado relevante, isso a gente achou muito importante também, a divisão do estudo, desde a sua primeira concepção, ele distribui entre antes da porteira, né, antes da fazenda, então aquelas que se concentram na distribuição de insumos, né, toda a logística, toda a cadeia de suprimentos que chega para o produtor, as startups concentradas dentro da porteira, dentro da fazenda, e aquelas fora da fazenda, né? E um dado importante é que o crescimento, quando se entra na página lá, logo o primeiro gráfico que aparece, as pessoas que forem navegar, é a distribuição por essas áreas, né? E aí, o primeiro ponto onde a gente tem praticamente 18% das agritechs é depois da porteira e especificamente na área de alimentos inovadores e novas tendências alimentares, com 293 agritechs. E aí conecta com um pouco da agenda que a gente tem desenvolvido no Ministério da Agricultura, que é baseada em 5 grandes eixos estratégicos, que é a questão da sustentabilidade, bioeconomia, a inovação aberta, que é isso que a gente está conversando, agricultura digital e food techs, que são as startups, né, do processamento de alimentos, da distribuição de alimentos. Então, houve um crescimento e é onde se concentra a maior parte das startups do agro que estão nesse ponto. Então, isso é um dado interessante, porque a gente vem discutindo a questão de proteínas alternativas, de novos ingredientes, ingredientes sustentáveis, novas formas de processamento desses alimentos e distribuição e entrega dos alimentos, né? A gente fala muito estrategicamente, o Brasil precisa deixar de ser a fazenda, pode continuar sendo a fazenda do mundo, mas também precisa ser o supermercado do mundo, né? É onde a gente vai agregar valor, né? Deixar de comprar o cafezinho em sachê, né? O chocolate suíço, belga, e vender o nosso, porque o cacau está aqui, o café está aqui. Então, quando a gente fala em agregação de valor no nosso agro, é um dado muito relevante saber que tem um crescimento de startups justamente nesse segmento. E é colocar a marca, colocar a tecnologia, a gente já tem, já desponta na tecnologia, mas é colocar uma marca, uma força para justamente sair da commodity e o produto, até o produtor ter controle do preço do seu produto, né? E esse cenário, esse dado que você falou aqui para a gente é muito legal, sobre que principalmente é depois da porteira que estão as agritechs, né? Que são justamente essas que mexem principalmente com tecnologia em alimentos. E segundo o Startup Link, São Paulo está em 18º lugar em ecossistema de startups no mundo. Então, assim, acho que isso vai linkando uma coisa na outra, né? Outro ponto que eu queria perguntar para você, Daniel. Nós não estamos nem entre os 15 primeiros países que recebem, que atraem investimentos para as agritechs. Como que está a aceitabilidade dos fundos de venture capital para as startups agropecuárias brasileiras? Você sente que tem algum tipo de startup, algum tipo de agritech que chama mais atenção? São as AgFintechs ou são justamente essas que tocam no ponto de sustentabilidade? Qual que você acha? Primeiro, como que está o cenário, então, do investimento nessas agtechs? E quando vem o investimento, para que tipo de agtech que é principal, que os investidores gostam mais? Bom, eu vou de trás para frente. Os investidores gostam de bons negócios, que vão dar retorno, independe do setor, né? Então, a gente tem grandes cases no agro também, né? Grandes grupos multinacionais de fertilizantes que há 2 anos compraram, fizeram investimento, né, a aquisição de startups que tinham 3 pessoas e hoje tem mais de 100 pessoas e virou uma grande empresa. A gente tem exemplos desses também no agro brasileiro, né? A proporção com alguns outros países não é a mesma. Agora, os investimentos têm crescido. O próprio radar mostra isso, né? Uma evolução dos aportes. São fundos de investimento, alguns que estão se tornando, iniciaram um fundo de investimento de maneira agnóstica por tema e hoje ele se concentra em agro, né? Então, existe um fluxo crescente para a área do agro. Eu diria que
muito embora o Brasil pode estar nessa posição, porque existe muito investimento também em outros países, como Israel, Estados Unidos, Europa, mas 90% do investimento em venture capital na América Latina, o destino é o Brasil. Então, assim, a gente tem que olhar um pouco, né, dar esse zoom para a nossa região, que existe toda uma questão de ambiente para o empreendedorismo. Eu só não falo digital, o custo Brasil, as questões tributárias, trabalhistas que estão sendo endereçadas. A gente teve aí o marco legal das startups, uma série de outras questões, tentando desburocratizar um pouco o ambiente de negócios como um todo, mas o Brasil é o destino na América Latina disparado como o principal destino, e isso tem um crescimento ano a ano, né? A gente vê esse fluxo. E, claro, isso vai se reverter mais na frente, quando algumas das nossas empresas, quando a gente tiver o primeiro unicórnio do agro, que está próximo a sair, eu acho que nos próximos 3, 4 anos a gente deve ter um unicórnio do agro, né? Mas a gente já tem boas empresas que surgiram de investimento, seja nacional ou seja de fora, né, por meio de venture capital. E a gente, aqui no JA, Daniel, a gente entrevista bastante a GTEC, né? A gente tem uma parceria legal com o Hub de Inovação, o GTEC Garage, lá de Piracicaba, então a gente acaba entrevistando bastante a GTEC que passa por eles, né? E tem cada empresa que está se formando, ou que já se formou, como você mesmo falou, que já se tornou unicórnio, que tem pessoas saindo de faculdades incríveis, até de fora do país, vindo para cá construir startups, ou até aqui mesmo do ITA, por exemplo, tem muito empreendedor saindo de grandes universidades, e mesmo de empreendedores também que vieram da terra, de pequenas propriedades, e viram uma oportunidade e criaram empresas incríveis. Então, assim, o Brasil, eu acredito, é sim o país das oportunidades. Eu acho que o ambiente de negócios para a Agitex ainda é muito difícil, mas está melhorando a cada legislatura que passa aí, tem gente lutando por essa turma, né? Eu queria te fazer uma pergunta agora, falando um pouquinho de China. A China é o nosso maior parceiro comercial, mais de 32% das exportações brasileiras vão para lá, né? E eles são o maior comprador de produtos agropecuários do Brasil. Nas Agitex, há algum tipo de parceria ou cooperação no setor entre Brasil e China? Ótima pergunta, né? Eu acho que a gente já está no momento, e isso enfatiza até um pouco essa questão da maturidade das Agitex brasileiras. A gente já tem Agitex para exportá-las, né? O Ministério da Agricultura tem promovido uma série de ações para internacionalização, para apoiar a ida de algumas startups brasileiras que estão bem posicionadas e buscar mercado lá fora, né? A gente tem casos de startups entrando em países da América do Sul, da América Latina, Europa, mas especificamente da China. Nós fizemos, no final do ano passado, o Ministério da Agricultura, o Ministério das Relações Exteriores, a Apex Brasil e uma aceleradora, grande aceleradora que está lá, para a promoção de algumas startups brasileiras. Fizemos um chamamento e 5 startups foram apresentadas, mais de 60 mil pessoas assistiram, isso foi por meio de videoconferência, e depois passaram a negociar, e a gente ainda não tem um retorno de como evoluiu isso. Mas aproveitando, a gente está agora, nesse momento, está aberta uma segunda chamada para o segundo Brasil-China Innovation Week, focado em Agritechs. Então, as startups que têm interesse, que se sentem maduras e querem entrar no mercado de maneira soft, né, que a gente chama de soft landing, com apoio do Ministério da Agricultura, da Apex Brasil, que dá toda uma preparação negocial para os países, da superintendência. A gente tem uma pessoa do Ministério da Agricultura lá na Embaixada do Brasil na China que dá esse apoio também. Então, assim, a gente está abrindo uma chamada, junto com a Apex, com o Ministério das Relações Exteriores, para que startups se candidatem a participar desse segundo Brasil-China Innovation Week, que vai ter um foco em Agritech. Então, é mais um apoio do governo para essa internacionalização de maneira assistida, vamos dizer assim. E é claro que acontecem negócios pelo mercado que a gente acaba não sabendo, né? Isso são iniciativas que a gente busca promover, está fazendo isso com a Austrália, com a África do Sul, com Tailândia, com outros países, mas como a pergunta foi especificamente da China, tem um suporte governamental para esse tipo de promoção, mas a gente sabe que vários negócios estão acontecendo em paralelo e que a dinâmica do mercado é assim que deve ser.
Que legal, ótimo saber disso. Então, já aí fica para o pessoal que está assistindo o nosso programa, nossa entrevista. Vamos pensar em crescer, em ficar grande. Eu acho que quando as startups são majoritariamente feitas por pessoas jovens de espírito, acho que já nascem pensando em ser grandes e, com certeza, claro que o Brasil é um grande mercado, eles conseguindo abraçar o mercado brasileiro é muito bom, mas pensar em internacionalizar sempre tem que pensar, porque tem um mercado muito grande lá fora também. Carol, só para não perder o digital, está no Instagram do Ministério, tá? Instagram Mapa, foi publicado ontem esse anúncio, então startups que têm interesse ainda está aberto. Opa, Para chamar. maravilha. Recado dado. E agora me fala uma coisa, saindo um pouquinho desse assunto, eu não sei se vocês conseguiram sentir isso durante a pesquisa. Quais são os principais desafios que você acredita que as agtechs enfrentam? É capacitação técnica, é investimento, parte financeira, até organização financeira? O que você acha que são os principais desafios das agtechs? Certo, Carol. A pesquisa ela tem um foco mais quantitativo, existe no relatório, né, que as pessoas podem acessar. E, como eu falei, a Embrapa coordenou isso junto com a SP Eventos, mas pela nossa atuação aqui no Ministério, e historicamente isso também, o principal desafio das startups é passar o Vale da Morte. Né? Ou seja, o que é o Vale da Morte? É quando ela tem uma boa ideia, consegue desenvolver aquilo numa escala pequena, mas a hora que ela começa a buscar clientes, né? Escalonar essa tecnologia. Então, esse é o grande desafio. Às vezes ela precisa de recurso, precisa de experiência. O grande desafio é muito mais negocial e de gestão do que tecnológico. Uma vez superada a questão tecnológica, ele vai para escalonar isso. E aí começa. Claro que podem ter desafios também tecnológicos, quando amplia muito a escala de aplicação, dependendo da tecnologia. Mas o maior desafio é na questão de gestão. E aí a gente sempre fala, às vezes uma grande tecnologia, sem um bom modelo de negócio, não consegue ter sucesso. E às vezes uma tecnologia razoável, mas com um bom modelo de negócio, ela consegue até ser disruptiva. Então, a questão é juntar as duas, né? Boas tecnologias com bons modelos de negócio. Por isso a importância de hubs, como você mencionou, que conseguem aproximar cientistas, empreendedores, das escolas de sistemas de informações, de agronomia, das ciências agrárias e de gestão. E isso quem faz é o hub, né, que aproxima todos esses elementos. É a convergência de várias expertises, essa multidisciplinaridade que vai dar consistência para os negócios das startups. Não adianta ter uma solução única, específica num ponto, sem essas diferentes visões que são importantes para o negócio. Não, e você está falando aqui, parece que eu estou ouvindo os empreendedores falarem. A gente, como eu te falei, a gente entrevista muita GTEC aqui no JA, e eles falam justamente isso, que o momento crucial é assim, eles acreditam, mesmo fazendo um estudo, tudo, eles acreditam que existe uma oportunidade de mercado. Mas quando eles colocam a prova, aí é outro mundo. Muitos têm que pivotar, que aí é mudar totalmente o modelo do negócio, outros têm que ajustar é imprescindível, todo mundo tem que fazer, nem que sejam pequenos ajustes, né? Mas esse momento crucial de botar no mercado e sentir, entender que tem que fazer mudanças, realmente, e aí, depois que montou o modelo certinho, está no mercado, está aprovado, dentro, a gestão daquela startup, daquela empresa, também conseguir se adequar ao modelo, todo esse processo, você deu o nome certíssimo, é o Vale da Morte mesmo, é muito difícil, e a gente reza para que seja cada vez mais de sucesso, né? Quando ele consegue passar esse vale, aí é um caminho aberto aí para o sucesso. Amém, amém. A gente está acabando aqui o tempo da nossa entrevista, mas eu queria te fazer uma pergunta de $1 milhão aqui, para quem Aí é está para as startups, para quem tá nos assistindo aqui e quer montar uma startup. Quais são as mega tendências assim? Eu sei que vocês avaliam muito mais o que existe hoje, né? Uma foto do hoje. Mas você daria um chute assim do que é uma mega tendência, pelo menos para o setor como um todo, para quem quer começar uma startup agora? Ó, eu vou falar com a visão do agro e com o que a gente tem trabalhado no Ministério da Agricultura. Né? A gente passou década de 70, 80, né, a Revolução Verde, né, uma questão focada em monocultura, em produção, produtividade. Anos 2000, veio sistemas integrados, integração lavoura, pecuária e floresta, e agora a gente passa com agricultura de base biológica. Né? Então, o que a gente tem falado muito no Ministério, e aí os diferentes segmentos, os empreendedores, as startups podem adaptar para a sua expertise, mas a gente não tem dúvida que a agricultura do futuro vai ser
convergência entre o digital com o biológico. Então, tenham isso em mente. A agricultura de base biológica com a agricultura de base digital é o que vai dar a base para o grande salto e a revolução da agricultura para os próximos anos. Então, esse é um caminho, e claro, cada um na sua expertise, na sua experiência, né? E sempre contando muito com parcerias desde o início, com institutos de pesquisa. Busquem os institutos, eles estão abertos para essa interação. O papel deles não é vender a tecnologia para o consumidor, eles precisam de vocês. Eles têm os papers, têm os artigos, têm as propriedades intelectuais, eles precisam de empreendedores para levar isso para o mercado. Então, converse com especialistas, converse com pessoas com experiência em gestão, e esse é o grande tema do futuro, né? A convergência do digital com o biológico. Muitos dos empreendedores das startups vêm do digital. Busque quem conheça um pouco da agricultura, da agropecuária e do biológico, certamente vão ter bons modelos de negócio para o futuro. Olha, essa resposta vale de fato mais de US$ 1 milhão, hein? O caminho está dado. Agora é só fazer o backstage, né? O por trás das câmeras aí, que a gente sabe que é um trabalho árduo, mas realmente o Brasil tem muita estrutura, principalmente a Embrapa apoia demais, as universidades públicas, as universidades privadas também, os professores estão de braços abertos esperando os empreendedores. Exatamente. Daniel, eu quero te agradecer de coração pelo seu tempo e fica à vontade para deixar aí o seu contato, do escritório aí de vocês, para quem quiser acessar e ter mais informação. Tá ótimo, Carol. Eu que agradeço a parceria, a gente fica à disposição. As pessoas que quiserem entrar em contato com a área de inovação do Ministério, pode mandar um e-mail inovação, sem ser cedilha, sem o tio, né? inovacal.diagro@agricultura.gov.br, que a gente vai responder as dúvidas e tentar orientar qual o caminho mais adequado para o momento aí para ter sucesso nos seus empreendimentos. Obrigado a todos. Maravilha, Daniel, muito obrigada. Eu que agradeço novamente. Para você que está acompanhando o JA, lembre de curtir o vídeo, seguir o canal e compartilhar essa entrevista para que a gente consiga fazer muitas outras entrevistas. Obrigada a todos, até mais. Obrigada, Daniel. Valeu, Carol.